triste ver isso, a incerteza de fora, a incerteza que o mundo vive, dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é a instituição que Jesus estabeleceu, irmãos. Jesus não estabeleceu uma religião. Nós não nos reunimos hoje aqui porque somos religiosos. Nós não estamos aqui reunidos em nome de uma pessoa. Um nome que está sobre todo nome, que representa o Pai, o Filho e o Espírito, o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Nós, como igreja de 15 anos de ministério, se fôssemos gravar eu imagino que se fôssemos gravar como é que se diz, um institucional, contando um pouco da história desses 15 anos, nós teríamos muitos testemunhos de vitória, teríamos muitas inseguranças também, muitas tristezas, muitas indiferenças, mas isso tudo faz parte da construção. Jesus passou por tudo isso, mas é inadmissível que nós que somos filhos de Jesus, filhos de Deus, filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros em Jesus Cristo, que estamos dentro de uma instituição que o próprio Jesus criou, só fazer parte. Nós não fomos chamados só para fazer parte, querido. Nós somos parte. Eu não fui chamado só para fazer algo. Eu fui chamado para me transformar em algo. Porque quando eu faço, eu represento. Quando eu faço, eu ensino, eu explico, eu dou exemplo. Agora, quando eu sou, eu represento. Eu não faço parte do Ministério Mevan, eu sou Mevan, desde o início, há 25 anos. Então, em todos os lugares que eu não vou como só o pastor Ulisses, pregador da palavra, não. Eu vou como uma representatividade de um ministério que Deus estabeleceu como uma comunidade apostólica. Mas além disso, eu sou filho de Deus. Então, em todos os lugares que eu estou, eu não vou falar de Deus. Mais do que falar de Deus, eu estou aqui representando Ele. Eu estou aqui representando. E é tão maravilhoso quando você representa alguém, eu não sei se você já fez parte, quando você vê isso na política, numa empresa, que quando ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou qualquer autoridade é convidada, que ele não vai, ele manda um representante. Você já viu que o representante recebe as mesmas honras? O representante recebe as mesmas honras. Ele está, olha, o prefeito não veio, mas ele mandou aqui o representante, ele vai sentar na mesma cadeira, ele vai falar em nome da pessoa que ele está representando. Ele não vai falar da pessoa. Falar da pessoa, querido, é fácil. Falar da pessoa de Jesus é fácil. Agora nós hoje, nos dias de hoje, nós somos representantes de Jesus. Aí nós sentamos no lugar que Ele sentou, não temos problema, porque não queremos para nós. Aí não temos problema de ser chamado de soberbo, ou orgulhosos, ou que estamos ficando ricos, ou que pastor só pensa em dinheiro. Quando você representa algo que é maior do que você não está nem aí. Então eu estou aqui hoje como um representante, não só do Ministério Mevan, mas um representante de Jesus, irmãos. E eu queria falar dele nessa noite. Eu queria falar do meu amigo Jesus, do meu melhor amigo, do meu irmão mais velho, do meu admoestador, do meu discipulador, daquele que transformou a minha vida. Amém, queridos? E eu queria falar dele, não falando dele. É isso que a igreja representa. Eu não sei se eu já contei essa história para você. Eu não cheguei a ser amigo, mas eu conheci
e tive um relacionamento com o Padre Léo. Padre Léo de Betânia. Padre Léo é um mineiro, fazia parte da Canção Nova. A Canção Nova é um ministério carismático dentro da Igreja Católica, da comunidade católica lá de interior de São Paulo, Cachoeira Paulista. Mas ele era de interior de Minas. Ele foi para Santa Catarina, ele ganhou um terreno lá, e ele formou uma comunidade na verdade, dele não era comunidade terapêutica, era a comunidade Betânia. Ele e os filhos do Padre Léo. Padre Léo trabalhou a vida toda com recuperação de pessoas, não só drogado, não só ia pessoas para lá depressiva, ia casais com problema de casamento. Ele juntava pessoas da rua, ele levava essas pessoas para aquele lugar, e aquele lugar as pessoas eram transformadas. Hoje eu tenho um amigo que não está mais conosco, que já está na glória. E na família dele tem um menino que foi acolhido do ministério do Padre Léo. Nasceu dentro de um carrinho de papelão. O pai dele e a mãe dele eram catadores de papelão. Hoje ele tem 24 anos e ele mora lá na casa desse meu amigo. É um homem já, um menino de Deus. E o Padre Léo, uma vez ele deu um testemunho da vida dele. Ele, hoje, se você for ver, dentro da igreja, comunidade católica, a maior literatura, quem mais escreveu livros, os livros que mais vendem é do Padre Léo, ainda é do Padre Léo. O Padre Léo morreu em 2006, se eu não me engano. O Padre Léo morreu em 2006, morreu de câncer do pulmão. O Padre Léo fumava muito, ele mesmo disse. Ele fumava muito, ele adquiriu câncer de pulmão, e ele disse que ele nunca orou para Deus curar ele, porque ele tinha vergonha. Ele diz assim: eu causei esse problema. Eu fumei a minha vida toda, e eu sabia que isso podia me dar um problema, e eu causei. Agora eu não quero que Deus, eu não peço para Deus me curar, eu peço só para que Deus me perdoe, porque eu quero estar com Ele. E Deus o recolheu. Eu creio em nome de Jesus que eu vou encontrar o Padre Léo no céu, porque nós vamos ter surpresa no céu, irmãos. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Vai ter surpresa, 3 surpresas são extraordinárias que nós vamos ter no céu. A primeira, você vai chegar lá no céu, vai olhar, vai dizer assim: olha lá, ó, aquele lá veio, eu não acredito. Rapaz, aquele bicho veio. A segunda, você vai ficar procurando, vai dizer assim: meu Deus, onde é que está aquele que eu achei que vinha? Oh, não veio. E a terceira, mais impressionante de todas, foi: eu vim. Ah, meu Deus, eu vim. Essa vai ser a maior surpresa. E eu creio que eu vou encontrar o Padre Léo. Mas o Padre Léo, numa dos seus testemunhos de vida, e por ele ser esse escritor muito famoso dentro da comunidade católica, de muitos títulos de livro, um dia a escritora dele ligou para ele e disse: ô Léo, nós precisamos que tu escreva uma biografia sua. Nós queremos que tu escreva, fala de ti, fala o que tu viveu. Não era um testemunho, porque contar o testemunho é uma coisa, o testemunho é importante, mas contar a biografia, a Bíblia mesmo fala que, diz assim, ó: deixa que outra boca te louve. A Bíblia nos fala isso. Não se fale de si, não se gabe, não se fale de si mesmo, deixa que outro fale. Mas como a editora que ligou para ele, ele pegou o computador na época, começou a escrever muitas coisas, onde ele nasceu, onde ele se criou, como que ele se formou, o que é que ele fez, onde ele andou, quem ele ajudou, o que é que ele construiu. Eu, mas era muito eu fiz, eu fui, eu sei, eu sabia, eu era, e tudo era eu. E ele mandou aquele livro, que na verdade ficou no computador, e ele disse que mandou para a editora: senhor Léo, ficou muito bom, agora nós precisamos, Léo, para ficar bem caracterizado mesmo, nós precisamos que tu manda uma foto, mas nós não queremos te levar para o estúdio, nós não queremos para nada, nós queremos que tu tire uma foto que te represente, que as pessoas olhem para essa foto, não sei, com a roupa, ou com o calçado, ou com o tipo, que as pessoas vão dizer: esse aqui é o Léo mesmo. As pessoas vão ter uma foto que te represente, que você se veja realmente na foto.
E a Bíblia diz que ele disse que naquele momento incomodou ele, porque escrever a respeito dele foi a coisa mais fácil, porque ele tinha feito muitas coisas realmente, ele tinha tido muitas experiências realmente. Falar. Agora, quando ele teve que representar quem ele era, ele não conseguiu. E diz que ele ficou dias e dias pensando. E um dia, numa ministração, ele teve uma visão de olho aberto, irmãos. Uma visão de olho aberto. Tinha um sacerdote ministrando uma missa, e ele disse que estava sentado. E ele se desligou daquele lugar que ele estava, e ele teve uma visão. E naquela visão, ele disse que Deus levava ele lá em Biguá. Biguá é um distrito de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde ele nasceu. Ele viu a casa, ele lembrou da casa que ele se criou quando ele era menino. Ele lembrou, lá ele fala curral, lá em Minas Gerais ele fala curral. Para nós aqui, alguns falam estrebaria, outros falam rancho. Aonde deixa a vaquinha lá, onde tira leite da vaca, onde cria a vaca. Ele diz que Deus levou ele lá naquele lugar. E ele viu uma vaca. E Deus mostrou a vaca para ele, mas Deus não mostrou a frente da vaca, Deus mostrou a traseira da vaca. E na hora que ele estava com aquela visão assim na traseira da vaca, a vaca levantou a cola assim, meu irmão, e soltou aquilo que você sabe que a vaca faz, depois que ela come muito. Chega a sair fumaça. E aquilo começou a cair no chão, e Deus disse para ele: tira foto, bate agora. Bate agora. Ele disse: mas por quê? Isso aí é tu. Bate a foto que isso aí é tu. Ele ficou apavorado. Acho que na hora aquela visão sumiu e ele ficou bravo com Deus. O Senhor me chamou de bosta de vaca. O Senhor está pensando o quê? O Senhor não viu lá? O Senhor não viu o que eu escrevi? O Senhor não viu lá quem eu sou? Agora o Senhor está me chamando de bosta de vaca? E aquilo incomodou ele. Um dia, dois, uma semana. Aí um dia ele dormindo, agora Deus dá uma visão para ele na casa dele, ele dormindo. Deus leva ele na mesma casa, lá em Biguá, na mesma estrebaria, lá no rancho, no curral. A vaca não estava mais lá. E ele falando nas palavras dele, assim, chega a ser engraçado, ele é muito engraçado. Padre Léo, ele é muito engraçado nas suas pregações. Ele, interessante que ele não dá sermão, ele prega, ele é pregador. Ele era, né? E ele diz que agora a vaca não estava, mas ele ainda estava lá no chão. E ele diz que agora ele estava bem sequinho. Ele já não estava mais verdinho assim, ele estava bem sequinho. Aí ele diz que viu o pai dele vindo com um carrinho de mão e uma pá. Aí o pai dele parou do lado dele, pegou ele assim, juntou ele com a pá do chão, jogou ele de bruços no carrinho e saiu andando com aquele carrinho com ele dentro. E ele se viu naquele lugar, irmão. E o pai chegou na frente de uma cerca de taquara. Taquara é bambu. Antigamente, lembra que fazia as cercas, era muito bambu tranlaçada, aquelas cercas de bambu, de ripa de bambu tranlaçada, que não tinha arame, não tinha prego, diz que ele fazia, usava o que tinha. E ele não conseguia ver o que tinha do outro lado. O pai dele parou. Aí o pai dele abriu o portão, e a hora que o pai dele entrou com ele, a horta mais linda que ele já tinha visto na vida dele, ele viu ali dentro dele, naquela hora. Uma plantação linda, umas verduras maravilhosas. Aí ele diz que o pai dele pegou ele assim, esfarelou ele dentro do carrinho e começou a pegar um pouquinho dele e botar no pé de cada plantinha daquela. Aí ele entendeu para que ele foi criado. Aí nós entendemos que a humildade é isso. Humus. Humildade é isso. A palavra humildade vem da palavra humus, que é isso aí mesmo. O humus é isso aí que a vaca fez, irmão. É adubo. E humildade, ela não é para mim me prevalecer da minha humildade, é para mim realmente saber que eu não fui criado para outra coisa, a não ser edificar a vida dos meus irmãos. Então, mais do que aquilo que eu falo, a quem eu represento, querido, tem esse poder. Talvez eu sou pequeno, talvez eu nem sei muitos, talvez eu nunca vou estar preparado, mas eu não preciso, se Ele estiver comigo. Se Ele ainda for o centro de tudo que eu faço, de tudo que eu sou.
A igreja, essa igreja hoje com 15 anos, e toda a igreja de Jesus Cristo na terra, ela precisa ser cristocêntrica, irmão. Nós podemos valorizar nossas músicas, sim, porque nossas músicas são lindas, nossos músicos são maravilhosos, nossos instrumentos são bons. O teclado desse aí é um celta, irmão. O teclado desse aí, olha, violão, olha que violão mais lindo, rapaz, isso aí é. Pode ter, não tem problema. As nossas cadeiras, esse ar-condicionado maravilhoso. Eu fiquei feliz quando eu parei o carro aqui na frente e vi a frente dessa igreja. É linda. Está lindo ou não está? Fala a verdade. Vai ficar. E sabe o que é melhor? Que nós vamos melhorar mais ainda. Vai vir as cadeiras pretas, todas iguais aqui, né? Vai vir muita coisa. Mas isso não é a igreja. A igreja é eu e você. Porque o que tem de importante na igreja não é a música. O que tem importante da igreja não é o ar-condicionado, não é nem o sermão. O que tem importante da igreja, dentro da igreja, é a minha e a sua vida. E sabe o que é mais lindo? Que nós somos a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo habita em nós. Então não adiantaria de nada nós estarmos comemorando 15 anos se nós não tivéssemos a certeza que Cristo é o provedor dessa casa. Que nós não vamos pregar nada, por mais que o mundo crie estratégias, que as pessoas criem estratégias, o ser humano está cada vez mais criativo, irmão. E não é pecado ser criativo, não é pecado trazer estratégias para dentro da igreja, mas nós não vamos deixar de viver as novas experiências em Cristo Jesus. Amém, queridos?